Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo voltando aqui aos temas das mecânicas e mecanismos e vou falar hoje de um mecanismo que eu gosto bastante, até porque me faz lembrar os tempos do Magic the Gathering, de um dos formatos de torneios que eu mais gostava, que era o drafting. E foi muito interessante quando descobri que existiam jogos que tinham esse elemento de draft também, jogos de tabuleiro, poderiam então invocar essas memórias, essa nostalgia dos torneios de outros tempos. Um desses jogos, que contribuiu muito para a minha entrada no hobby mais a sério, nos jogos de tabuleiro modernos, foi o Seven Wonders. E é um jogo que tem drafting. Acima de tudo é um jogo de drafting em que nós vamos passando cartas, sendo que aqui o mecanismo de drafting acaba por ser, pelo menos nestes jogos todos que eu vou falar, mais ou menos sempre a mesma coisa. Pode haver mais variações, que eu vou falar, por exemplo, noutros vídeos que farei depois, provavelmente para dar sequência a esta questão dos mecanismos do drafting, mas neste caso acaba por ser, como em quase todos os drafts, que é, vem uma série de cartas, um conjunto, dessas nós temos que escolher uma e passamos as outras aos outros jogadores. E depois com essas cartas podemos fazer várias coisas, normalmente há vários usos para dar às cartas quando o jogo é mais complexo, ou então é simplesmente jogá-la nos jogos mais simples de drafting. No caso do Seven Wonders é destes que provavelmente é dos mais complicados, até porque o drafting é provavelmente a mecânica nuclear, uma das mecânicas nucleares deste jogo, dos mecanismos nucleares deste jogo, portanto acaba por ser uma forma de nós escolhermos as cartas que vêm e essas cartas nós depois podemos ter vários usos para elas, quer seja para jogar diretamente, quer seja para colocar, por exemplo, como um nível de construção da nossa maravilha, do tal monumento, do tal trabalho grandioso que estamos a fazer, que representa a nossa civilização. Lá está, é um jogo de civilizações. Ou então, por exemplo, gastar a carta para descartar, para ganhar dinheiro, para fazer outro tipo de ativações. Pronto, e este jogo foi muito importante, fez-me entrar no hobby, estão aqui as expansões todas, já falei tanta vez deste jogo, portanto eu diria que é um dos melhores jogos, pelo menos para mim, das experiências que me deu, de drafting. Depois vamos para um dos mais pequeninos, Sushi Go. Isto é uma versão mais antiga, vocês vão encontrar agora mais versões disto, por exemplo o Sushi Go Party, mas também é basicamente a mesma coisa, em que tem também draft, vêm cartas, escolhem e jogam uma. Aqui neste caso o Sushi Go não há muito mais escolhas, vocês realmente têm de jogar aquela que escolheram, sendo que depois há aqui, por exemplo, os pauzinhos que vos dão aqui algumas variações, podem jogar mais do que uma, etc. Mas acaba por ser uma versão mais simplificada, por exemplo, daquilo que acontece no Seven Wonders, que acaba por ser um jogo bom para jogadores casuais. Eu acho que ele é um bom jogo por isso mesmo, é bom para jogadores casuais, é facilmente transportável e conseguimos colocar qualquer pessoa a jogar isto, mantendo aqui a essência do mecanismo do drafting, e sendo que tem também um tema aqui curioso e está feito de modo gráfico, eu diria que apelativo, embora possa ser estranho estarmos a comer peças de sushi com caras. É um bocado bizarro, pode ser um bocado grotesco, mas pronto, está feito de modo que equilibra aqui o grotesco com o fofinho, digo eu. Pronto, mas eu acho que é um bom jogo para introdução e rápido e daqueles que nós podemos jogar com qualquer pessoa, portanto por isso acho que é uma boa referência. A seguir é o It's a Wonderful World, é um mundo maravilhoso em português, penso que é assim. Já está aqui também a nova expansão, que vem melhorar, dar mais profundidade ao jogo, mais interesse, digo eu, porque o jogo base é bastante simples. É também um jogo em que vêm cartas, em que escolhemos uma para jogar, só que aqui depois, tal como o Seven Wonders, tem também a possibilidade de usarmos as cartas para vários usos. Não tantos como o Seven Wonders, no entanto aqui temos um jogo que tem um mecanismo principal de draft, no entanto é um jogo muito forte do ponto de vista da produção de recursos. E é aí que está a originalidade dele, o facto de ter um sistema de produção com múltiplas etapas. Isso eu diria que é uma coisa relativamente original, não me lembro de ver isso noutros jogos, embora possa existir, obviamente, mas eu gostei do modo como foi feito aqui, de um modo bastante simples, que consegue combinar duas coisas que a mim eu gosto bastante, que é um sistema de draft e um sistema de motor de produção, e aqui ativado por cartas que têm múltiplos usos, portanto, mesmo sendo um jogo bastante simples, eu acho que é, dentro do seu género, acho que está bastante bem feito e é um excelente jogo de drafting. Outro jogo que eu gosto bastante de draft é o Fields of Green. Aqui estamos a fazer um draft também de cartas que vêm, escolhemos, jogamos. Cartas que também têm múltiplos usos, também podemos fazer várias coisas com elas. Sendo que aqui o que tem também de interesse, para além do tema da agricultura, eu gosto do tema da agricultura, não sei muito bem porquê, mas gosto. Talvez por estar associado a um sistema produtivo. E é isso que nós fazemos aqui. Construímos a nossa quinta, sendo que aqui
ao contrário dos outros jogos que eu mostrei até agora, colocamos cartas, elas representam coisas. Aqui as cartas são colocadas representando coisas também, mas são colocadas de uma forma espacial no território. Elas são o nosso território. É com elas que vamos construindo o território, é como se fosse um tile placement, uma colocação de peças de cartão, mas aqui é com cartas. E isto acaba por fazer bastante sentido do ponto de vista do planeamento do território, porque estamos a falar de agricultura que vive do território, em que o território tem de produzir coisas e as coisas têm de estar adjacentes ou não. Tem também o fator de irrigação e depois tem o fator de produção em cadeias. Também estamos a fazer um motor de produção aqui num jogo já mais complexo. Eu diria que o It's a Wonderful World é um mundo maravilhoso e eu gosto bastante também deste jogo. Funciona bastante bem a qualquer quantidade de jogadores, embora eu diria que a 4 não faz muito sentido, porque cada um está a fazer a sua coisa, não é? Recebe as cartas, escolhe, joga e depois está a criar o seu pequeno motor de produção. Mas eu diria que é um excelente jogo para jogar assim a 2-3, como por exemplo o Seven Wonders é um excelente jogo para jogar a 7 e 8 com expansões, dos melhores do género, porque estão todos a jogar ao mesmo tempo. E isto é uma coisa que normalmente os mecanismos de draft possibilitam. É que, como estamos a fazer draft, que normalmente fazemos ao mesmo tempo, o que significa que não temos de esperar pelos outros jogadores. Portanto, é um mecanismo muito interessante por essa vertente. Acaba por reduzir bastante os tempos de jogo e permitir as jogadas simultâneas. Depois, então, cada jogador ativa à sua maneira, mas assim já se poupa bastante tempo. E, por fim, provavelmente o meu preferido de todos, drafting, é o Terraforming Mars. Especialmente se... já vi pessoas que não jogam com a versão de draft, mas eu acho que o draft é essencial para se jogar bem este jogo, porque lá está, tem muitas cartas diferentes, são todas diferentes, e se juntar as expansões todas tem baralhos enormes, e através do draft é uma boa maneira de renovar o acesso a essas cartas e depois podermos então jogar e interagir com os outros jogadores, porque vamos perceber que algumas cartas lhes vão dar mais jeito e provavelmente, tal também como no Seven Wonders, aqui existe muito o hate draft, não é? O draft de ódio, que é quando escolhemos algumas cartas que até podem não ser grande coisa para nós, mas que vão ser muito boas para os outros ou vão fazer com que os outros nos façam coisas que nós não gostamos. Portanto, este jogo também tem bastante isso, por isso é que algumas pessoas também não gostam do chamado efeito Take That, que é o efeito de ataque direto ao outro jogador, quer seja ataque destruindo coisas ou ataque bloqueando, condicionando os seus planos. Portanto, o jogo tem um pouco isso. Mas neste jogo, acho que o draft é muito bom, sendo um dos mecanismos do jogo. Eu não diria que é o mecanismo principal, porque me parece que o mecanismo principal é mesmo a colocação de peças no território e a ativação do motor de produção, porque tem um motor de produção muito forte, com muitos recursos e muitos encadeamentos e cartas com habilidades que podem ser combinadas fazendo os tais combos, as tais combinações, para fazer um motor de produção. Depois existem várias possibilidades de definir o caminho para a vitória através de várias maneiras de fazer pontos de vitória. Portanto, é um jogo já de complexidade bastante elevada, por isso também se calhar um dos meus preferidos, porque me dá bastante liberdade para construir coisas, e aqui estamos a construir e a acumular, e eu diria que elas até têm um significado mais tangível do que os outros, à exceção do Fields of Green. Eu acho que tem ali, em que o Fields of Green também tem significado naquilo que estamos a fazer. Eu consigo ver ali os territórios a explorar, ou seja, cada território está a produzir um certo tipo de coisa. Aqui também consigo ver nas cartas as nossas tecnologias, quase como uma árvore tecnológica, embora não seja uma árvore tecnológica no sentido restrito das árvores, em que uma tem precedências e uma coisa leva à outra e ramifica e só podem funcionar em cadeias. Aqui não é bem assim. Eu diria que é uma árvore tecnológica no sentido de combinarmos as várias cartas para lhes darmos os devidos efeitos, tornando-as realmente poderosas quando combinadas. Mais nesse sentido. Portanto, não é uma árvore tecnológica normal como nós vemos nos jogos de civilização mais convencionais. Portanto, eu gosto bastante deste jogo. Acho que o draft encaixa aqui perfeitamente como esta forma de ter estas cartas únicas, que assim podemos então interagir entre nós e escolher aquelas crenças que não queremos dar aos outros, e depois gera sempre a tensão de será que temos recursos para jogar aquelas cartas, porque as cartas que ficamos na mão podemos não conseguir jogá-las, e isso também é um foco de tensão adicional para juntar à tomada de decisão do draft. Portanto, um jogo dos meus preferidos. Por isso ficam aqui as minhas 5 recomendações de jogos com mecanismo de drafting. Fica a aguardar também a vossa opinião, de certeza que se calhar muito provavelmente não concordam comigo, iriam referir outros jogos, mas fico também aqui à espera das vossas sugestões e com certeza vou fazer mais vídeos a dar continuidade a mais jogos com referência aos mecanismos de drafting. Então vá, Deus!